Olá, alunos! Agora vamos continuar falando sobre a pele. A gente havia visto, então, sobre as células da epiderme. A epiderme, ela tem, então, os seus anexos, além das células que nós estudamos. O que são esses anexos da epiderme? Anexos da epiderme são um grupo de células ou de estruturas especializadas para desempenhar alguma determinada função. Quais seriam então esses anexos da epiderme? Eles são as glândulas sebáceas e sudoríparas e também a unha e o cabelo ou os nossos pelos. Então, dessa forma, a gente está dizendo o quê? Como são anexos da epiderme, eles fazem parte, histologicamente falando, da epiderme. Eles não são parte da derme. Embora, se você olhar num corte microscópico, a glândula sebácea e sudorípara, ela é bem profunda. Só que ela ainda, apesar de ser profunda e a gente observar ela lá embaixo, muitas vezes até próximo da hipoderme, apesar disto, ela ainda é parte da epiderme, que acaba se prolongando em camadas mais profundas da nossa pele. Então, as suas células que compõem todos esses materiais que nós citamos são da epiderme. São um grupo de células da epiderme especializados em produzir pelo, unha, glândula sebácea ou glândula sudorípara. Então, os pelos ou os nossos fios de cabelo, basicamente, eles são o quê? São estruturas altamente queratinizadas com um tipo de queratina de uma estrutura química um pouquinho diferente da queratina que nós temos na epiderme, e elas crescem nesse formato cilíndrico, justamente para desempenhar as suas funções, que são diversas. São como, por exemplo, proteção contra o frio ou excesso de calor, porque ele serve como uma estufa para a nossa pele, para fazer também proteção de barreira, né, fazendo como uma barreira contra a invasão de micro-organismos ou de outros organismos, ok? E aí nós temos as unhas. O que são as unhas? As unhas, elas são feitas também de queratina, assim como o nosso extrato córneo, assim também como o nosso pelo. Porém, é feito de uma queratina muito mais densa, por isso que as unhas, elas têm esse aspecto muito mais duro, muito mais rígido. E as unhas, elas servem para quê? Elas servem para proteger as extremidades dos nossos dedos. E por fim, nós temos então glândula sebácea, cuja função dela é produzir sebo, produzir a oleosidade. Em algumas pessoas produz um pouco mais, em algumas pessoas produz um pouco menos, por isso que nós dizemos que tem pessoas que têm pele oleosa e pessoas que possuem a pele seca. E aonde que a gente tem glândulas sebáceas na nossa pele? Em praticamente toda a extensão dela, com a exceção da palma das mãos, planta dos pés e dos lábios. Por isso que os lábios ressecam com tanta facilidade, principalmente para quem mora em regiões mais frias, deve sentir isso mais facilmente. E ela elimina então essa oleosidade através do folículo piloso. E a oleosidade, ela tem importância para a nossa pele, porque ela serve como proteção, serve para manter o equilíbrio químico, do pH, junto com a glândula sudorípara. A glândula sudorípara, ela é uma glândula especializada na liberação do suor, cuja função é fazer uma regulação da nossa temperatura, evitando que o nosso corpo se aqueça mais do que o necessário, mais do que uma condição normal possa aguentar, para manter a nossa temperatura corporal ali em torno dos 36 até 37 graus. Então, o suor, além disso, ele, ao ser liberado, ele se mistura com esta oleosidade, e ao se misturar com essa oleosidade,
eles vão formar uma coisa que é essencial para a manutenção da saúde da nossa pele, que é o quê? É o chamado filme hidrolipídico. Filme hidrolipídico, então, é essa mistura do sebo produzido pela glândula sebácea com o suor. E a finalidade deles, então, é proteger a nossa pele. Então, uma certa oleosidade da pele, ela é normal. A pele não deve ser extremamente ressecada, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que nós não devemos ser tão agressivos na limpeza de pele. Nós não podemos tirar toda a oleosidade da pele sem fazer a reposição. Quando você está fazendo um tratamento de limpeza de pele, naquele momento você vai tirar praticamente toda a oleosidade da pele. Por isso é importante a etapa final da limpeza de pele, que é a emoliência. É você passar um creme no rosto, que é para você devolver essa oleosidade. Porque sem essa oleosidade nós temos um desequilíbrio químico e físico da nossa pele. A pele fica mais suscetível à agressão de agentes externos, como radicais livres, poluição, até mesmo a radiação solar, infecções e assim por diante. Por isso, um pouquinho de oleosidade é benéfico para a nossa pele. Então aqui nós terminamos essa parte de epiderme e agora vamos falar da camada que está mais abaixo da epiderme, que é a derme. E lá na derme nós temos componentes que são muito importantes, sobretudo na área de estética. Então, de acordo com o sistema tegumentar, que é o sistema que estuda as camadas da pele que reveste o nosso corpo, a gente diz que a derme ela é uma camada intermediária, porque ela está entre a epiderme, que é superficial e mais externa, e ela está acima da hipoderme, que é aquela camada de tecido adiposo logo abaixo da nossa pele. A derme ela ocupa mais ou menos 90% da espessura do tecido ou do sistema tegumentar. Então ela ocupa uma área bastante grande, né? Relativamente grande. Diferente da epiderme, a derme ela é uma área altamente vascularizada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pele, a derme, ela tem circulação sanguínea. É uma circulação aonde a gente tem capilares. Capilares são o quê? São vênulas ou arteríolas, que são veias ou artérias de calibre muito pequeno, onde passa mais ou menos apenas um eritrócito por vez. Então, apesar dela ser altamente vascularizada, você tem pouco volume sanguíneo passando naquela região. Isso explica também porque que cortes superficiais sangram pouco, porque justamente passa pouco sangue, o tamanho do capilar ali é muito pequeno, então não vai extravasar muito sangue. E ao você cortar, a área cortada é tão pequena que a coagulação normal consegue impedir um sangramento maior. Além disso, na derme nós temos também os vasos linfáticos, que são os vasos que transportam a linfa, e as terminações nervosas responsáveis pela sensação de dor, pela sensação de calor, assim como nós temos na epiderme, ou seja, responsáveis pelas sensações do tato, que é um órgão do sentido. Então a derme nós dizemos que ela é o quê? Ela é um tecido conjuntivo. Um tecido conjuntivo, a característica dele é um tipo de tecido onde as células elas estão imersas em uma matriz extracelular. Então agora nós vamos fazer uma pequena pausa e em seguida nós continuaremos, daremos sequência ao estudo da derme, visualizando então as células que estão presentes nessa região e ao que compõe a matriz extracelular.